Pergunta da consulente Francisca Quadros. Ela pergunta ao pastor por que a política está atraindo mais os pastores do que a igreja. Eu quero dizer à nossa consulente que eu considero aqui essa pergunta em dois modos diferentes. Nós encontramos hoje, vou me referir à pessoa, porque ele está numa campanha de alerta aos crentes de todo o Brasil. É o pastor Silas Malafaia, que está avisando aos cristãos para não se tornarem objeto de meios de pessoas que são candidatos a posições nesta eleição agora, desta semana, que amanhã tomam cargos, sendo eles contrários aos cristãos, a partir da presidência da República, e também os candidatos a deputados federais, estaduais e outros cargos eletivos, que amanhã fazem planos de trabalho que são contrários aos cristãos, promulgando leis que seremos obrigados a cumprir, porém contrários à nossa fé. Então haverá luta para a igreja dentro dessa forma de candidatos que declaradamente já são contrários à fé cristã. Essas são as observações que o pastor Silas Malafaia está fazendo em rádio lá do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Nesse particular, concordamos plenamente com ele. É dever do pastor alertar a sua igreja, sem entrar em conluio de receber dinheiro de fulano, de beltrano, de cicrano, apenas dando valor à sua fé naquilo que ele crê a respeito da Bíblia, para não vir a cair em situação difícil. Agora, por outro lado, que isso nós discordamos, porque também a Bíblia declara, pelo apóstolo Paulo na carta a Timóteo, uma pessoa que se coloca como pastor é de admitir-se que ele é uma pessoa vocacionada para o cargo que está pretendendo, como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, capítulo 3. Porém, se ele deixa o cargo de pastor para concorrer a qualquer cargo político, ele está fora da sua vocação, está trocando as coisas celestiais pelas materiais, e não vamos dar apoio para esse trabalho. Pode ser uma pessoa de nossa grande amizade, porém não queremos prejudicá-lo, que ele se envolva com política e perca a sua chamada para o pastoreio da igreja. São as duas posições que nós mantemos a respeito de política. É verdade que a política atrai muitos candidatos que hoje são pastores e eles já se envolveram fazendo registro de suas candidaturas, mas é uma questão pessoal, mas está agindo contrariamente à Bíblia Sagrada. A próxima pergunta da consulente Célia. Ela pergunta ao pastor se para um crente ser batizado com o Espírito Santo, ele deve falar em línguas estranhas. Veja bem, irmã, deve falar. É uma imposição. Ele espontaneamente irá falar como aconteceu no dia de Pentecostes. Então o que nós precisamos notar que quando Jesus ressuscitou dos mortos, apresentou seus discípulos, conforme se lê no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, diz o texto, não vou ler todo, mas o texto que é para nós oportuno. Em Lucas 24, a partir do versículo 45, Jesus
começou a falar o seguinte: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Há líderes religiosos de entidades religiosas que estão pregando outra mensagem. Mas aqui está bem claro que um cristão que obedece o Evangelho, ele tem a mensagem a pregar, a mesma que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, em Marcos, capítulo 1. E ele queria que os apóstolos continuassem com a mesma mensagem. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a ordem específica para que os seus servos fossem bem vencedores no seu trabalho, eles precisavam ser revestidos do poder. No livro de Atos, capítulo 1, ele repete: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então Jesus não queria que os discípulos saíssem para obedecer a ordem que ele havia dado em Lucas 24, sem antes estarem revestidos do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não tem por virtude apenas alguém ficar falando em língua estranha. Mas essas línguas estranhas são apenas o sinal exterior de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, como lemos aqui no capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a ação de falar língua não depende da pessoa. Pelo menos o que nós lemos aqui, os que começaram a falar línguas foi pela direção do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E isso está ligado a 1 Coríntios capítulo 14, que eu recomendo a qualquer pessoa que quer ser batizado com o Espírito Santo, leia o capítulo 14 de 1 Coríntios para não ficar desorientado e fazer, às vezes, posições que são contrárias à Bíblia. Como nós ouvimos, tomamos conhecimento, porque alguns dizem: eu falei língua estranha no meio do culto, prejudiquei a pregação, mas eu não pude me conter. Não é verdade isso. O espírito do profeta é restritivo, é obediente ao profeta. Nós temos a vontade pessoal e sobre ela ninguém nos pode fazer qualquer obrigação que nós não queiramos. Então, aqui está, eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, orientados pelo Espírito Santo. Então, esta é a posição que uma pessoa pode desejar. Segundo a pergunta da Célia, para se batizar no Espírito Santo precisa falar em língua? Não precisa espontaneamente falar, mas não fique falando só para mostrar que você
foi batizada e falando qualquer coisa em língua desconhecida, dando a impressão de que foi batizado com o Espírito Santo, quando não há o principal na vida dele. Qual é o principal? Recebereis poder, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Característica fundamental é um crente ativo na pregação, isto é, na evangelização. Ele sozinho, ele acompanhado, ele tem ímpeto vindo da parte do Espírito Santo para comunicar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus mandou os apóstolos fazerem. Pastor, e se alguém disser para a consulente Célia que se ela não falar em línguas, ela não tem o Espírito Santo, o que ela pode dizer? Ela pode dizer que não é afirmação bíblica, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, sem a ação do Espírito Santo. Há duas formas de o Espírito Santo agir na vida de uma pessoa. Primeira, ele convence do pecado. Como Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando diz convencer do pecado, qual pecado? O pecado de não aceitar Jesus como Salvador. Fundamentalmente, este é o primeiro passo. Convencerá do pecado. Eu sou um pecador, eu preciso de Jesus para minha salvação, e eu vou aceitar Jesus com essa finalidade. E aí, então, ele está dentro do padrão bíblico. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Significa que a pessoa vai ficar convencida de que haverá um dia de justiça, juízo final, capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículo 13, abrir-se-ão os livros, cada qual vai ser julgado pelas coisas que estão nos livros. Quem não tiver o nome no livro da vida, vai para o lago de fogo. Então Jesus o Espírito Santo convence a respeito da necessidade de Jesus na vida dessa pessoa, e esse pecado é um pecadão, se posso assim me referir, para que a pessoa tenha noção. Ouvir falar de Jesus não é suficiente, é preciso tomar uma decisão. Quando o Espírito Santo convence, a pessoa aceita Jesus como Salvador. Então é preciso que a pessoa faça isso. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Justiça que Deus age com fidelidade nas suas ações, com retidão absoluta. E diz a Bíblia mais que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém diz Jesus é maldito e tem Espírito Santo na sua vida. Ele só pode dizer isso se o Espírito Santo estiver presente na sua vida. Como diz Paulo, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então quero dizer ao nosso consulente, você não pode receber Jesus como Salvador se o Espírito Santo não atuasse na sua vida. Isso é fundamental. Agora, revestimento de poder é uma segunda etapa. Mas pode ser um cristão autêntico quando ele aceita Jesus como Salvador, convencido pelo Espírito Santo dentro da ordem de Jesus. Ele convencerá do pecado,
da justiça de Deus e do juízo de Deus. A próxima pergunta é da consulente Vera. Ela diz aqui que não pôde ouvir a resposta ontem e pede então para o pastor repetir hoje. Ela falou aqui sobre a sua sobrinha, que foi criada na igreja, mas depois saiu de casa e casou-se. A sua irmã lhe convidou para frequentar a igreja católica e ela ouviu que a primeira tradução da Bíblia foi feita por um padre católico. Então, a consulente Vera pergunta se está certa essa informação. Não é correta a informação que passaram para a sua sobrinha. Efetivamente, a primeira Bíblia traduzida para o português ocorreu da seguinte maneira: a tradução feita por João Ferreira de Almeida. Veja bem, quando você pegar numa Bíblia, em primeiro lugar você abre no início e veja se a Bíblia tem tradutor. Porque você pegar uma Bíblia sem tradutor é a mesma coisa que você receber uma carta se não sabe de quem. O remetente não põe o seu nome. E também não tem endereço. Então você fica naquela dúvida: quem escreveu essa carta? Quem disse estas coisas? E perde o seu valor. Correspondência sem indicação de pessoa a quem ela se dirige não tem valor. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Eu leio aqui, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Agora, eu vou fazer pesquisa. Quem é esse cidadão? Tinha capacidade para traduzir uma Bíblia ou não? Do contrário, você vai pegar uma Bíblia falsa, porque a pessoa que traduziu não tem competência e não quer ficar comprometida que façam uma pesquisa sobre o seu conhecimento, através de cursos que tenha feito, conhecimento de línguas originais, como o hebraico, o grego, e aí você perde o seu conceito fazendo citações de uma Bíblia sem autoridade de um tradutor. Então nós dizemos aqui, tradução João Ferreira de Almeida. E este homem saiu do Brasil, foi para o exterior e foi morar na Holanda, e lá, então, com outras pessoas, ele traduziu do hebraico, como diz o conhecimento que temos, em 1642, João Ferreira de Almeida teria deixado Portugal, e isso é da história dele, para viver em Malaca, Malásia. Se havia ingressado no protestantismo, vindo do catolicismo, e transferia-se para o objetivo de trabalhar na igreja reformada holandesa local. E lá na igreja que ele tomou conhecimento, então, da possibilidade de conhecer a língua original da Bíblia e poder fazer uma tradução que ainda hoje é a maior tradução em português. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que já produziu 100 milhões de exemplares dessa Bíblia. Repetindo, 100 milhões de exemplares da Bíblia em português, tradução de João Ferreira de Almeida. A segunda pergunta da consulente Vera é sobre a afirmação de que o Senhor Jesus, ele não teve irmãos segundo a carne, porque a Igreja Católica afirma que Maria foi virgem por toda a sua vida. E naquelas passagens que fala sobre irmãos de Jesus, na verdade se referem a primos ou até sobrinhos. Então a nossa consulente Vera disse que a sua sobrinha foi orientada dessa maneira. O que ela deve responder, pastor? Essa informação está incorreta.
Para quem lê a Bíblia, vai encontrar que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e disse-lhe que ela seria a mãe do Salvador. Ela, muito naturalmente, disse: como vou saber se não conheço o homem? Ela era virgem. E o anjo continuou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela disse humildemente: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua vontade. E Gabriel disse: eu sou a que assisto diante de Deus. E o nome que porás da criança é Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a palavra Jesus significa Salvador. Ele veio com esse propósito de salvar. E ele executou então seu ministério. Agora, o que ocorreu? Maria estava comprometida com José. Não tinham ligação física. José, quando a viu grávida, está no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, para quem quiser ler essa história da Bíblia. José, quando a viu grávida, ficou preocupado, não sabia o que tinha ocorrido. Mas diz a Bíblia que ele era um varão justo, não queria comprometer Maria e se retirou. E uma noite ele teve um sonho, quando apareceu-lhe um anjo dizendo: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Prontamente ele atendeu. E vamos ver então em Mateus capítulo 1, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Está lá na Bíblia, para quem quiser ler. O que significa a palavra primogênito? Vários significados, mas vamos utilizar aquilo que interessa a nós no momento. A palavra primogênito é o filho mais velho de uma família, é o que nasceu em primeiro lugar. Quando nós falamos de Jesus como Filho de Deus, em João 3,16, chamamos que Jesus como é Filho unigênito, único. Agora, quando nos referimos a Jesus, o texto bíblico apresenta primogênito. Por quê primogênito? Porque Maria e José tiveram outros filhos. E o nome desses filhos estão registrados no Evangelho segundo Marcos. E o texto bíblico, depois de referir-se a nomes masculinos, e usa no plural e irmãs. Não diz o nome delas, mas usa o plural, irmãs, o que nós deduzimos. Pelo menos mais de uma era. Não sabemos exatamente quantas, porque a Bíblia não diz, mas sabemos que ele pluralizou. Pluralizando é mais de uma. Logo, tinha irmãs. Agora, esse conceito que os católicos declaram, fazendo um paralelo com línguas, para dizer que, em outro sentido, no Antigo Testamento nós concordamos plenamente, mas no Novo Testamento não ocorre esse episódio. Tem palavras específicas para irmão, tem palavras específicas para primo, tem palavras específicas para qualificar uma família, em cada lugar que ela corresponde dentro de casa, como parte da família. Agora, o que nós lemos aqui na Bíblia, que esses que eram chamados irmãos de Jesus, eles tiveram problemas com a pessoa de Jesus, porque não reconheceram algumas vezes, depois, alguns sim, outros não. Nós vamos encontrar no capítulo 7 de João, quando diz aqui o termo seguinte:
E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Estou lendo no capítulo 7 de João, versículo 2 em diante. Disseram-lhes, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que demonstra aqui? Que os seus irmãos, segundo a carne, não estavam crendo na sua messianidade. E diz o texto no versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eram irmãos carnais, mas não eram irmãos espirituais, a não ser que depois se converteram alguns, mas nem todos. De modo que dizer isto, que se tratavam de irmãos espirituais, no texto que nós lemos não cabe.